como entender o teu chamado e o teu propósito em Jesus. Talvez você está meio perdido nesse assunto, até porque você deve estar começando a tua caminhada com Jesus agora. Vem comigo que eu vou falar sobre isso nesse vídeo. A paz do Senhor Jesus, eu sou Brunella Coutinho, sejam bem-vindos ao meu canal. Então, eu recebo muitas perguntas de pessoas que conviveram comigo no Brasil. Para quem não sabe, eu moro em Londres, na Inglaterra, nesse momento. E eles me perguntam como eu evoluí no meu chamado, como eu cheguei à conclusão do que eu queria realmente ser na presença do Senhor. Ah, Bru, mas eu tenho vergonha, eu não consigo falar de Jesus. Calma. Nesse vídeo você vai entender um pouquinho de como eu cheguei aqui, como eu estou conseguindo hoje conversar com você, falar de Jesus mais abertamente por onde eu passo. Bom, minha caminhada com Jesus ela começou muito cedo, né? Meus pais, eles sempre foram servos do Senhor, desde que eu me conheço por gente. E com isso eles me levaram para a igreja desde muito novinha. Então, desde muito novinha eu já fazia alguma coisa na igreja, né? Ali eu lembro que eu cantava desde, assim, por volta de 7 anos de idade, eu já cantava na igreja, né? Eu já participava dos grupos que existiam na igreja e tal. Então eu já fui crescendo ali, aprendendo a servir ao Senhor de alguma forma, né? E quando eu fiquei adolescente, por volta de 15 anos, eu me desviei da presença do Senhor, que foi um tempo no qual eu estava assim, não queria mais saber, né? E isso me trouxe muitas consequências na minha vida ministerial, porque chegou um tempo que eu já não sabia mais o que eu queria ser. Então, mas mesmo assim, estando no mundo, eu não conseguia viver as coisas do mundo, sabe? Eu vivia lá, mas eu não pertencia. Então, aquilo eu sentia, me sentia mal, me sentia incomodada. Eu até participava, eu até fazia o que eles faziam, mas eu não conseguia viver ali junto, sabe? Chegou um tempo que eu estava tão vazia que nada mais me preenchia, nada dos prazeres da carne me preencheu. E eu sei que muitas pessoas que vão assistir esse vídeo hoje estão se sentindo exatamente assim. Estão vivendo no mundo, mas sabem que não pertence ao mundo. E por isso você está pesquisando esse vídeo, porque de alguma forma você quer viver o chamado de Jesus na tua vida. Quando eu estava no mundo, eu sabia que uma hora eu ia voltar para a presença, porque quando nós estamos quem já pisou na presença de Deus já não consegue mais viver em outro lugar, já não consegue mais viver de outra forma. Você vai estar num lugar, mas você vai se sentir incomodado naquele lugar. O que aconteceu foi que quando eu engravidei da minha primeira filha, eu tenho duas filhas, uma de 7 anos e uma de 2 anos. Quando eu engravidei da minha primeira filha, eu decidi que daquela forma eu não podia mais viver. E eu falei, não, eu vou aos pés do Senhor. E então, quando eu voltei para a presença do Pai, eu sabia que eu queria servir. Então eu não queria um cargo, eu não queria um altar, eu não queria cantar, eu não queria gravar nenhum CD, eu não queria fazer nada, eu não queria gravar nenhuma música, eu não queria fazer nada disso, eu queria servir a casa do Pai. Tanto que para quem me conhece sabe que eu já fui um pouquinho de tudo na presença do Senhor. Eu já, desde a cantina, a limpeza da igreja, é, várias coisas. Eu já fui tia das crianças, eu já fui regente do Ministério Infantil, eu já fui decoradora de cultos infantis, eu já fiz tantas coisas, eu já preguei para crianças vestida de boneca. Vou deixar uma foto aí para vocês verem. Não é mentira. Eu já fiz várias coisas na presença do pai. Eu já dancei com as crianças, já fiz coreografia, eu já fiz teatro. Enfim, quem me conhece tanto do Brasil quanto aqui em Londres, sabe da minha caminhada com Jesus, sabe que eu já fiz de tudo um pouquinho. E eu amo servir a casa do Pai, é o que me move, o que me faz viver. Eu e meu esposo, a gente vive para a casa do Pai. Então, eu sempre fiquei bem assim, eu não queria ser nada grande, eu queria servir a Deus da forma que fosse melhor e que eu alcançasse a graça dele servindo. E quando eu vim aqui para Londres, eu entendi que eu queria continuar servindo. Só que eu comecei uma busca mais profunda e mais intensa. Eu comecei a orar pelas madrugadas, coisa que eu não fazia. Eu comecei a estudar a Bíblia, coisa que eu ia na igreja, mas eu não tinha uma busca, um relacionamento com Deus.
Então, quando eu comecei a buscar a Deus, a jejuar, a orar, a ler a Bíblia, a palavra de Deus, né, onde ele fala comigo, diretamente comigo, eu comecei a identificar onde ele me queria, sabe? Eu já comecei a ouvir a voz dele de uma maneira onde só eu entendia. Quando eu louvava, eu sentia que ali era o meu lugar, sabe? Quando eu falava de Jesus para as pessoas, os meus conhecidos, tanto que as pessoas me taxam como chata, porque aonde eu vou, o meu assunto é Jesus. Então, não tem como falar daquilo que eu não vivo, o que eu vivo é Jesus. Então, isso também vai acontecer com você. E não ligue com as pessoas que vão dizer, ai, nossa, só fala disso agora. Não ligue, continue falando de Jesus, porque foi para isso que ele te chamou. Quando eu comecei a jejuar e orar mais, eu comecei a identificar a voz dele e eu comecei a ouvir o que ele queria para mim. E o que ele queria para mim era um ministério, né, de ser levita, ser missionária. Então eu sempre falei, eu quero ser o que Jesus quer que eu seja. Eu quero cumprir o chamado dele na minha vida, o propósito dele na minha vida. Então, eu quero que você entenda que independente do que você faça, talvez você está fazendo uma faculdade de medicina ou você está fazendo uma faculdade de redes, de computação, de mídia, e você fala, mas isso é o meu chamado? Eu entendo que tudo que glorifica o nome do Senhor no que você faz é o teu chamado. Um exemplo, talvez você foi chamado para ser médico porque você vai salvar vidas e glorificar o nome do Senhor através da tua profissão. Talvez você está fazendo mídia para que você ajude na tua igreja ou que você venha na internet assim como eu estou fazendo e fale de Jesus às pessoas. Talvez você foi chamado para falar para o teu amigo de Jesus. Talvez você foi chamado para falar para a tua família de Jesus. Talvez você foi o único da tua família salvo, no qual Jesus conta com você para abranger o nome dele dentro da tua casa. Então, é muito complexo falar do chamado de Jesus, porque o chamado de Jesus, primeiro, eu creio que o primeiro chamado, assim, aquilo que todos nós fomos chamados para fazer, está lá em Marcos 16:15, que diz assim: E disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Pronto, tá aí um chamado. Se você não sabe o que fazer, se você está perdido, se você quer fazer algo para Jesus e você não sabe o que fazer, fale de Jesus às pessoas. Começa com o teu amigo, começa com o teu pai, começa com a tua mãe, começa com alguém, mas fale de Jesus. Ide, pregai o evangelho. E depois que você já estiver fazendo isso, você pode glorificar o nome do Senhor limpando a igreja, você pode glorificar o nome do Senhor ajudando no ministério da igreja, você pode, enfim. E quando você tiver essa busca de mais tempo com Jesus, de um relacionamento com Ele, de orações, jejum, propósito com Ele, você vai entender, tá bom, é aqui que eu quero fazer, porque é aqui que Ele me chamou. Fora as profecias que eu ouvi durante a vida inteira, que eu iria gravar uma canção, que ia falar de Jesus para multidões, que eu iria ser missionária. Então, com o tempo, um relacionamento com ele vai te direcionar naquilo que você tem que fazer. E é só agarrar isso com toda a tua força, é só pegar isso que Jesus te deu. Independente do que seja, independente aonde você foi implantado, talvez você foi implantado em uma empresa só para falar de Jesus, independente. Faça o que ele te chamou para fazer. Pregai o evangelho a toda criatura. Eu espero muito que esse vídeo ele alcance o teu coração de uma forma que queima o teu coração, de uma forma que você entenda, não fique parado, não seja um banco na igreja, não seja uma peça imóvel na igreja, aquela que só vai, só assiste, sai e continua a mesma coisa. Não. Hoje é o dia de você reacender a chama dentro de você. E se você ainda não conhece Jesus, você vai conhecer Jesus através desse vídeo, porque eu quero que você seja alcançado pela glória de Deus e que você saia desse vídeo sabendo que você quer servir Ele, independente do que você vá fazer. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que você entenda de uma vez por todas o teu chamado, conhecendo quem te chamou de perto. Você só vai conhecer o teu chamado conhecendo quem te chamou de perto. Você só vai conhecer o teu propósito conhecendo quem colocou você nesse mundo com um propósito de perto. Antes de sair desse vídeo, deixa o seu like, curta,
compartilhe esse vídeo para que essas pessoas que ainda não entenderam o chamado e para que as pessoas que estão um pouco perdidas, elas sejam alcançadas por Jesus, que esse vídeo ele alcance muitas pessoas, que você se inscreva no canal para que toda vez que eu postar um vídeo você seja notificado. Comenta aqui embaixo de temas para os próximos vídeos, daquilo que vocês têm dúvidas, perguntas, temas que vocês têm dificuldade, e eu vou trazer para vocês o melhor, aquilo que Jesus colocar no meu coração. Então é isso, fique com Deus, Deus abençoe vocês, muito obrigado por tudo e por ter ficado até aqui. Tchau! Tem fogo nos olhos.